Olá, muito bom dia! A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e na sua Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã, aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2. Segunda-feira, 8 de setembro, é feriado para você que está acompanhando a TV Assembleia. Para todos nós que fazemos parte da TV Assembleia, canal 9.2, Rádio Assembleia na frequência 96.9, nós estamos aqui para levar mais uma edição do seu programa Diário da Manhã. É aniversário da ilha, 413 anos, mas nós não paramos. A Rádio Assembleia, a TV Assembleia está levando todos os dias as informações para você e nós é que agradecemos muito o carinho, toda a audiência que vocês têm conosco e toda a receptividade que tem todos os dias. E o Diário da Manhã já é o seu programa de carteirinha, você não perde nenhuma edição. E nós também temos que agradecer a presidente do Viva Procon, que se prontificou uma plena segunda-feira, em pleno feriado, mas ela está aqui, como sempre, dentro do nosso programa Diário da Manhã, que é a doutora Karen Barros, já está aqui conosco. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pleno feriado, a senhora podia estar aproveitando, está com a família, mas está aqui conosco. Muito obrigado pela sua vinda aqui na TV Assembleia, canal 9.2. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos de casa. É uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço muito para a senhora. Bom, eu vou para as perguntas dos nossos ouvintes, que já são tradicionais e muito importantes. Eu vou com a enfermeira lá na cidade de Alcântara, é a Sirlene Souza. Quando um plano de saúde de contratação individual pode ser reajustado? Que é um drama na vida de toda a família, aquela questão do reajuste. E quando é que ele pode ser? Bom, o plano individual ou familiar, ele deve ser ajustado somente com a autorização da ANS. E para esse ano, até abril de 2026, o reajuste ficou em 6,06%. Então, é somente nesse patamar. O que as pessoas acabam confundindo é que hoje o mercado está vendendo mais planos que são rentáveis, no caso, são mais baratos, são os planos coletivos, né? Por que há essa diferença? A ANS deixou em suas resoluções organizado que o plano individual há um reajuste fixado pela ANS e o plano coletivo não. E aí, por isso, o mercado acaba se organizando para vender somente plano coletivo. Se organizando para vender mais barato, na verdade. Quando você vai fazer a pesquisa, o plano individual está muito caro, justamente porque ele tem esse reajuste indexado pela ANS, e o plano coletivo não, fica solto, né? E há, obviamente, movimentos no Congresso Nacional para mudar o reajuste, principalmente do plano coletivo, que são a maioria que são comprados e utilizados pelos consumidores. Então, o plano coletivo é diferente, ele reajusta o aniversário, alguma mudança de condição do paciente, e aí, por isso, fica realmente, não tem uma indexação por parte da ANS ou por outra lei, e aí o consumidor fica bem vulnerável nesse sentido, e aí precisa recorrer ao PROCON, porque possivelmente é uma abusividade no aumento, e aí a gente tem que postular perante a ANS ou perante o plano para garantir que o aumento não seja abusivo. Mas a senhora já fez questão até de colocar, doutora Karen, quem precisar recorre ao PROCON, porque já tem aquela base de 0,6% de reajuste. No tem plano individual. No plano individual. Eu estou tratando mais uma vez do plano individual, que foi o caso da Sirlene Souza, que ela nos perguntou. Se houver superior a isso daí, pode procurar automaticamente o PROCON, porque o caminho é esse. Exatamente, já pode buscar o seu direito no PROCON. Tá ok. Então, tá aí, dona Sirlene, eu espero que tenha sido resolvido. A dona Maria do Socorro, ela é administradora de empresa e ela fica aqui próxima ali no bairro da Alemanha. E a pergunta dela é até super interessante, porque a maioria dos registros de energia elétrica, elas são na parte externa, foram colocados. Mas ainda existem poucos, mas ainda existem registros na parte interna da casa. Muitas das vezes as pessoas não tiveram, ou a própria empresa não colocou para o lado de dentro. Teve um período muito grande que foi feita essa mudança, foi tirado de dentro de casa, foi colocado do lado de fora. E aí a pessoa sai para trabalhar. Vamos supor, vai fazer a contabilidade hoje, a conferência nesta segunda-feira, nosso cidadão está trabalhando, aí não encontra. Como é que fica essa situação? Bom, o ideal é que ela faça a mudança desse registro para um lado externo, ou que sempre tenha alguém para facilitar o acesso ao registro. Porque se há uma resolução da ANEEL, que é a 1000 de 2021, que garante, né, primeiro, que a pessoa que tenha um registro dentro de casa ou dentro do condomínio fechado, que tenha porteiros ou alguém dentro de casa para garantir o acesso da pessoa que vai medir
até o medidor, se tiver dentro de casa. E aí, quando o imóvel está fechado, né, ou enfim, não tem ninguém morando, ou não tem, a pessoa viajou, que é o caso dela, a empresa está autorizada pela agência reguladora a fazer a medição via uma média dos 12 últimos meses. E aí não é interessante para o consumidor, porque provavelmente não tem tanto consumo, né? E ele vai estar pagando por uma média dos meses anteriores que havia consumo. E isso é permitido. Então, por isso é importante ela já fazer a mudança do medidor para o lado externo, até mesmo porque o funcionário da empresa concessionária de energia vai medir com aquilo que ela está consumindo ou não está consumindo. Agora, um detalhe, ele tem que procurar, no caso, a empresa para fazer essa mudança, né? Porque essa mudança, eu até falei aqui na pergunta, ela foi feita durante um período muito grande. Mas depois, alguns casos não encontraram, terminou ficando lá de fora, e aí a média ela pode ficar no prejuízo. Como é que é o caminho? E caso aí na empresa não faça essa mudança, ela pode procurar o PROCON? Pode. A alteração desse medidor é gratuito, né? É óbvio que se tem algum custo de quebrar o muro, enfim, isso a pessoa tem que arcar. Mas essa mudança, essa troca, solicitação é feita diretamente com a empresa. Se tiver qualquer demora ou o descumprimento da solicitação do consumidor, ele pode entrar com uma denúncia, uma formalização da reclamação no PROCON. Mas não pode haver cobrança da empresa para mudança. Isso, não pode haver. A pessoa só arca com a responsabilidade de quebrar a parede, esse tipo de coisa normal. Isso. Maravilha. Então, dona Maria do Socorro, o certo é a senhora deixar alguém, ou o melhor ainda, procure entrar em contato com a fornecedora para fazer essa mudança, combinar, esteja um dia lá, prontifique para fazer essa mudança, a senhora não ter nenhum tipo de problema, tá bom? Vamos dar prosseguimento ao nosso programa. E o Sérgio Martins, ele é vendedor, ela é da cidade de Anajatuba, aqui no interior do estado do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho. A operadora de telefone móvel pode mudar o nosso plano mensal sem nos consultar? Isso é comum. E a gente faz um plano, faz uma coisa, está aquilo estabelecido, a gente é assalariado, aquela coisa trabalhador, aí de uma hora para outra chega um outro plano, mudou. Pode acontecer isso? Não pode. O consumidor ele tem que ser avisado de alguma forma, com antecedência de 30 dias, ou por meio eletrônico, ou via fatura. Isso tem que ser avisado, tem que ser previamente avisado, porque às vezes as empresas elas vão mudando a modalidade dos planos, vão deixando de ofertar alguns planos mais antigos, que para elas não são mais rentáveis, mas ela tem que comunicar ao consumidor para que ele se reajuste a um novo plano dentro das categorias oferecidas. E aí, nesse caso, se não for avisado, ele entra em contato com a empresa, primeiro sinaliza, abre um protocolo e pode reclamar no PROCON, sim, para a gente fazer essa intervenção. Eu não sei se é o caso do senhor Sérgio Martins, mas tem uma situação também que é muito comum, que eles mandam na última conta a proposta de mudança. E normalmente a gente não vê, a gente não presta atenção, a gente está só acostumado a pagar aquele valor, vai lá, faz o pagamento e pronto, se livra do problema. Aí quando vem no outro mês, está lá, a mudança de valor. Mas eu não fiz, não, a gente mandou. Como é que fica essa situação? A resolução... Existem algumas empresas que fazem isso, não são todas. É permitido. Até mesmo acontece, por exemplo, o aviso, já mudando de temática, né, de assunto regulado, na energia elétrica. Às vezes o aviso de corte, ele vem junto da conta. Então o consumidor, ele tem muitos direitos, mas ele também tem deveres. E o dever é, inclusive, de checar o que ele está pagando, conferir suas faturas. E nessa de conferir fatura, tem que ver os comunicados que a empresa está nos enviando. Então, não vai chegar uma carta bonita, diferente na casa dele, nem um e-mail dizendo assim. O e-mail também é permitido, mas normalmente eles mandam um comunicado para o consumidor avisando isso. E normalmente vem na fatura. A resolução fala em envio eletrônico, né, por meio eletrônico, que é o e-mail, ou via fatura. Então, tem que ficar realmente atento a essa fatura. Hoje em dia, as faturas de telefonia móvel não estão vindo impressas, até por uma questão de economia. Então, elas estão vindo ou no aplicativo, ou você recebe no e-mail. Então, de fato, tem que ficar atento para quais são as comunicações da empresa junto a esse consumidor. Insistindo mais nessa pergunta aqui, vai que pegue um desatento, né? O teu caso, tá, Sérgio? Peço desculpa, mas pegue um desatento. Não prestou atenção, não viu, fez. Ainda existe solução? O PROCON ainda consegue ajudar? A gente pode tentar, sim, obviamente, postulando,
pelo consumidor, mas é importante que ele fique atento, sim, à fatura, até mesmo porque essas são comunicações, né? O consumidor precisa aceitar, obviamente, mas se for... E a empresa comprovou que fez, né? Então, mas a gente pode, obviamente, tentar uma negociação nesse caso, uma conciliação para chegar no meio termo e aí conseguir encaixar o consumidor num plano que fique viável para ele. Eu insisto nessa situação porque o consumidor tem muita confiança no PROCON, que é o órgão de proteção dele, ele sabe que é o caminho, aí muitas das vezes é desatento, aquela correria, dona de casa, no dia a dia não prestou atenção, pode acontecer, e aí ele, eu não vou ter ajuda do PROCON. Tem, vamos tentar encontrar um caminho que eu acho que o PROCON... A gente sempre tenta, nós somos um órgão que é pró-consumidor, né? Então, toda e qualquer situação, obviamente... quando há situação de consumidor de má fé, a gente não pode intervir, mas nesses casos que são coisas simples, às vezes por telefone, uma ligação direta para a empresa, o nosso atendente tem os canais diretos com as empresas, por telefone a gente consegue resolver esses casos mais simples. Eu vou só para mais uma pergunta, porque a gente está numa segunda-feira, em pleno feriado, dia 8 de setembro, aniversário da ilha, 413 anos, e eu vou com o senhor Francisco Lira, ele é aposentado aqui do bairro do Belira, e é uma pergunta até interessante. Quantos dias de atraso pode ter o corte de água encanada da Caima? Acontece, às vezes a gente passa um mês atribulado, não tem condição financeira, está numa situação bastante delicada, e isso acontece com o trabalhador, todo trabalhador passa por isso não é só o seu caso, tá, senhor Francisco, mas acontece. Quantos dias ele tem para que a Caima não faça esse corte de água, do fornecimento de água? Bom, atraso é atraso. Atrasou um dia, já é atraso. E aí, o que o consumidor tem que ficar atento é que a empresa, ela tem que avisar previamente ao consumidor. Então, normalmente há um lapso aí que as empresas vão deixando, de 10 dias, às vezes a Caima, ela às vezes deixa bastante dia para o consumidor... bem mais flexível nessa questão do corte. Então, às vezes, o consumidor atrasa 3 meses, 4 meses, ela está avisando que pode haver corte, coloca no Serasa, mas não faz o corte. Mas é importante o consumidor saber que ela avisando que vai ter corte, ela pode fazer o corte a qualquer momento, né? Porque atrasou, atraso. Atrasou um dia, já pode fazer o corte, desde que nesse dia ela faça a notificação para o consumidor. A mesma coisa a concessionária de energia elétrica. Então, o consumidor tem que ficar atento, que normalmente esses avisos prévios, né, que de fato são importantes e obrigatórios, eles vêm na fatura. Na fatura. Não vem com a carta florida de novo, não vem. Às vezes eles mandam um aviso solto, mas parece uma fatura. Então, o consumidor realmente tem que ficar atento. E tem que pagar, gente, porque o que acontece? Às vezes o consumidor, nos mutirões que a gente recebe, e é muito consumidor da Caima com dívida, assim, 10 mil reais, 5 mil reais. São valores altos para quem recebe um salário mínimo. E aí é importante fazer esse pagamento. E se tiver qualquer dúvida, ou mesmo está achando que a fatura está vindo alta, faça a reclamação junto à Caima e também junto ao PROCON, que a gente pode e vai intervir. Então, não deixa ficar uma bola de neve só porque a Caima não fez o corte, porque um momento a conta vai chegar e você fica com o nome sujo na praça, né? Porque, de fato, eles têm esse direito de notificar, né, as agências de crédito, de proteção de crédito, protestar no cartório. Então, o consumidor realmente fica com o CPF sujo para fazer qualquer outra conta, um crediário, e aí vai ver uma conta de água de 30, 40, 50 reais que foi se acumulando mês a mês e juntou essa bola de neve. E esse detalhe importante que a senhora colocou, a flexibilização que a Caima dá, ela dá realmente, às vezes passa 2 meses, e até a senhora colocou, tem gente que chega com dívida de 10 mil reais, 5 mil reais, acha que nunca vai acontecer com ele, aí quando se espanta a Caima vai lá, corta. Ela é bem flexível nesse aspecto. Eu sou testemunha disso daí, porque eu já vi muitos casos mesmo de pessoas, rapaz, mas a Caima me cortou. E ele procura pra gente reclamar, que é o mais engraçado. Dá pra tu reclamar lá na tua rádio, lá no teu programa lá no Diário da Manhã? Eu digo, sim, o que aconteceu? Não, porque a Caima me cortou, eu tô com 5 mil de conta. Eu digo, como é que é? 5 mil, mas o que aconteceu? Não, eu só passei um ano sem pagar.
e aí ele acha-se no direito de querer cobrar. Então é complicado, tem que ter um pouquinho de cuidado nesse aspecto, né, doutora? Tem que ter cuidado, sim, para não ficar acumulando conta e não ser surpreendido com corte, porque ele pode ser feito, sim. Sem dúvida. Bom, eu quero lhe agradecer muito que a senhora gentilmente vê esse feriado, dia 8, a senhora poderia estar muito bem em casa, mas está aqui conosco, feriado de São Luís, 413 anos. Muito obrigado e até a outra segunda-feira. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, meus amigos, nós vamos finalizando. Prometemos, nós estamos aqui, a nossa programação vai continuar na TV Assembleia, canal 9.2, Rádio Assembleia na frequência 96.9. O feriado é seu, mas nós estamos aqui trabalhando, levando o que há melhor de informação para você. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço. Tchau, Brasil.